Fala galera, tudo bem? Vamos dar início então à nossa live de hoje, falando do porquê de cada acorde dessa última versão que postamos de uma reharmonização do Combo dos Amigo é Cristo. E vamos fazer de uma forma mais abrangente, comentando realmente cada acorde e um porquê bem mais minucioso do que as últimas duas dicas que eu postei no Instagram. Beleza? Meu nome é Misa Júnior, sou músico profissional, sou produtor musical e tenho compartilhado bastante conteúdo aqui no meu canal, no meu Instagram e no meu Facebook. Me ajuda a divulgar, compartilha, curte, comenta, e para que a gente alcance cada vez mais pessoas aí com esse conteúdo, beleza? Obrigado. Vamos para a nossa aula, o aulão de hoje, né? O porquê de cada acorde. Muito bem, gente. A melhor forma sempre de entender uma reharmonização é desarmonizar, desreharmonizar, não sei qual que seria o termo mais adequado aí, mas a gente retroceder, a gente voltar para trás para entender por que chegou naqueles acordes, né? Por que escolher aqueles acordes? E a gente retroceder, pensar na harmonia como se fosse ela mais simples, o mais básico possível, para você conseguir entender os caminhos, cada um deles, por que eu usei aqueles acordes. Nessa reharmonização, eu usei um acorde por tempo. Eu fiz com esse propósito, reharmonizei ali 1 minuto de música, praticamente a primeira parte, acho que da estrofe, uma coisa assim, a gente já vai conferir isso aqui agora, mas foi exatamente um acorde por tempo, quis fazer um acorde por tempo. E tem uma infinidade de possibilidades, eu quero explicar o porquê que eu escolhi cada um daqueles acordes, ok? Vamos partir então aqui para desreharmonização. Vamos deixar a harmonia mais simples, né? Como eu falei no início, é o hino Quão Bondoso Amigo é Cristo, é o hino número 200 da harpa cristã, e ele é muito simples o início. Vamos falar desses dois primeiros compassos. A gente está em Sol maior, ok? A melodia começa aqui no 5º grau, então ele faz isso aqui. Ok? É isso aqui. Pelo menos eu harmonizei com essa melodia. Agora fiquei na dúvida se não é 2 vezes o Sol, mas não interfere tanto assim. A gente passa aqui para um 2º grau. Imagino que muita gente que canta ou toca acaba tocando esse 2º grau aqui. Vamos pensar dessa forma, passando aqui pelo Lá, tá? Então, desreharmonizando, o que a gente descobre aqui? Que a gente tem um primeiro compasso em Sol, depois Sol novamente, para chegar num Dó, tá? A gente vai pensar desdobrado porque a reharmonização que eu fiz foi desdobrada. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu fiz assim no andamento mais rápido para dar tempo de soar cada acorde, mas o original é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7. Ele é dobrado a divisão. É por conta do arranjo que eu fiz, também fiz a melodia, ampliei o tempo das notas para dar tempo de soar cada acorde. Então vamos pensar assim, dessa forma, ok? Os 2 primeiros acordes, antes de chegar no 3º compasso, é o Sol natural mesmo. Chega aqui no Dó, ok? Então nós temos aqui, ó, até deixei escritinho aqui um texto. A gente tem 2 sóis aqui, 2 sóis. Então a gente tem 2 acordes aqui de Sol maior, no primeiro e no 2º compasso, ok? Vamos pensar se fosse para mudar esse 2º acorde. Vamos parte por parte, vamos mudar por compasso aqui. Esse 2º acorde antes do Dó. O que seria o mais básico para mudar? É transformar esse acorde num acorde com sétima. Ok? Adicionar uma nota, a sétima é adicionar uma nota aqui um tom abaixo da tônica, para chegar no Dó, ok? Muito bem, por que adicionar uma sétima? Porque é um acorde de preparação para o Dó, transforma essa tônica, que o Sol aqui é uma tônica, transforma essa tônica numa dominante. O que significa dominante?
um acorde com sétima, né? Acaba tendo aqui, a gente já tem em outras lives explicando, mas é um acorde que tem esse intervalo de trítono, que é uma nota com um intervalo de 3 tons, do Fá ao Si. A gente transformou esse acorde no quinto grau de Sol, ok? A gente tem do quinto grau de Dó, perdão, de Dó. A gente tem o Sol com sétima, que é o quinto grau de Dó, é uma preparação para Dó maior. É como se dentro da música a gente fizesse uma modulação para Dó maior, ok? Uma passagem que fez uma breve modulação, mas não saiu de Sol maior, mas fez como se fosse uma modulação para Dó maior. Colocou um Fá natural aqui que não tem no Sol. O Sol ele tem um Fá sustenido, né? Colocamos a sétima aqui e fomos para o Dó, ok? Então, pensar aqui nessa primeira possibilidade, um acorde com sétima, correto? Vamos ver o que eu fiz aqui no original. Ok. Você vê que o segundo compasso nem passo pelo Sol com sétima, mas tem a ver com o Sol com sétima, nós já vamos entender por quê. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver até esse Dó aqui, tá? Esse Dó com sétima maior é esse Dó aqui, tá bom? Então vamos ver. Vamos acrescentar um compasso então um acorde, perdão, no primeiro compasso. No terceiro tempo aqui, tá? Eu passei pelo segundo acorde, vamos pegar esse terceiro acorde e colocar aqui, então. Aqui nós temos um Mi menor com sétima, tá? E vamos indo compasso por tempo para descobrir o porquê. Vou colocar entre parênteses esse Sol com sétima porque eu não usei, mas é importante deixar ele aqui para vocês entenderem por que a gente pensar que aqui como se fosse uma sétima, ok? Agora vamos fazer de cada 2 tempos os acordes que eu usei. Aqui eu usei um Sol, um Fá, um Mi menor, Mi bemol, um Ré menor, Dó e um Dó sustenido, ok? Vamos fazer assim então, vamos colocar aqui nesse próximo compasso um Ré menor, que tem ali, opa, com sétima, e então um Dó sustenido com sétima, que é o acorde que fecha essa sequência, tá? Muito bem, vamos entender aqui o que aconteceu. A gente começou com um compasso, um acorde por compasso. Agora nós temos 2 acordes por compasso, tá? Por que inserimos, por exemplo, esse Ré menor, tá? Então a gente tem aqui tinha um Sol e um Sol com sétima, tá? A gente, para preparar para dominante, a gente tem um acorde que tem uma função de subdominante, que lembra que eu falei de uma modulação para o Dó? Que é como se fosse o segundo grau menor de Dó. Qual que é o segundo grau menor de Dó? É o Ré menor, ok? E depois a gente tem o Sol com sétima e o Dó. Então sempre antes de um acorde dominante, o segundo grau de qual esse acorde é o quinto grau, é importante a gente pensar assim, porque a gente acaba pensando de uma forma mais modal, não tão tonal. A gente sai um pouquinho do Sol maior, a gente pensa um pouquinho mais no modo, ok? Então aqui o Ré menor pensando como sendo o segundo grau do acorde de destino, que é o Dó maior, tá? A gente vai acabar em Dó maior. A gente tem um Ré menor aqui e um Sol com sétima. Todas as vezes que você tem um acorde com sétima, você tem a possibilidade de, antes desse acorde com sétima, colocar esse como se fosse o quinto grau desse acorde com sétima, só que menor, ok? Pensando numa linguagem mais prática, seria isso, ó, o quinto grau de Sol com sétima é o Ré, a gente usar o Ré menor. Mas a posição correta, o nome correto para esse grau seria como se fosse o segundo grau menor, o quinto grau do acorde de destino, ok? A gente tem aqui um Ré menor, um Sol com sétima e o Dó. Sempre na reharmonização você pensa aonde você quer chegar.
Você não pensa muito aonde você está, o que eu vou fazer aqui onde eu estou. Não, você pensa onde você vai chegar, o que dá para fazer, ok? Na música, na questão de reharmonizar, o raciocínio é sempre esse. É sempre pensar, tá, lá na frente eu vou chegar num dó. O que dá para fazer antes do dó? Ok? É dessa forma que você vai raciocinar. Então, antes do dó, você tem que é o famoso 2-5-1, que é o 2 menor, o 5 maior com sétima e o 1, ok? Ah, mas eu estou em sol maior, por que o dó se tornou o 1? Okay? Aqui é, como eu falei, é uma breve modulação, entre aspas, que você faz dentro do tom de sol maior, mas é uma forma de você pensar modal, ok? Você está num tom aqui, você está no tom de sol maior, ok? Mas na hora em que esse sol maior fica com uma característica de dó, ou seja, ele deixa de ter o Fá sustenido e passa a ter um Fá natural, você entra no modo mixolídio, ok? Isso você vai encontrar em outras lives que eu tenho, inclusive a live anterior, que é Descomplicando os Modos Gregos, ok? Então é uma pequena modulação dentro do Sol. Então, nesse breve momento de modulação dentro do Sol para Dó, esse Fá passa a ser natural, o Ré menor passa a ser o segundo grau de Dó, e o Sol, que era o primeiro grau, passa a ser um quinto grau com sétima, e a gente vai para o Dó. Ok? Parece complicado, mas não é. É a forma de você entender os caminhos para se tomar para chegar num destino, num acorde de descanso. Aqui no caso esse Dó é um acorde de descanso. Então a gente tem, a gente está falando aqui do segundo compasso, ok? A gente veio do Dó, esquece um pouquinho o Mi menor que está na tela ali. Aí a gente vem quando a melodia vai para esse Mi, a gente pôs um Ré menor. Aqui a gente pôs um Sol com sétima, que está entre parênteses, e o Dó. Por que eu escrevi e por que eu usei o Dó sustenido? Porque o Dó sustenido, ele é um sub-5 do Dó, ok? O 5 do Dó é o Sol, correto? Dó, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 de Dó é o Sol, e o Dó é o primeiro grau, aqui, né, entre aspas. Mas o que é o sub-5? É o substituto do 5. O que substitui o Sol? O que substitui? Por isso que você ouve muito esse termo sub-5. É um acorde que tem o mesmo trítono. O que significa trítono? É esse intervalo entre a sétima e a terça, que tem 3 tons. Ó. 1, 2, 3. Do Fá ao Si tem 3 tons. É um trítono. É um intervalo grande aqui, harmônico, entre a sétima e a terça, que tem essa sonoridade de preparação, de estar suspenso para resolver para algum lugar, ok? Ó, tô no Sol, você aguarda um descanso. A dominante ela sustenta, a tônica descansa, ok? Por isso o Sol e o Dó. Qual que é o substituto do Sol, que é o sub-5 de Dó? É o Dó sustenido, tem o mesmo trítono. Só que daí a Fá, que é a sétima de Sol, se torna a terça de Dó sustenido. O Si, que é a terça de Sol, se torna a sétima de Fá sustenido, de Dó sustenido, perdão. É o mesmo trítono. Então também pode substituir o Dó. Veja como o efeito é semelhante, ó. Sol e Dó. Dó sustenido e Dó. Mesmo trítono, ok? Então a gente pode usar esse sub-5. É uma forma simplificada de você encontrar o sub-5, é sempre o acorde dominante meio tom acima. Um acorde com sétima e nona, 11ª aumentado, meio tom acima, para cair naquele acorde de descanso. Quando você usa esse recurso, o nome disso é sub-5. Você está substituindo o quinto grau com sétima. Só está mudando o baixo e algumas notas do acorde, adicionando ali uma dissonância ou outra que tem a ver com a melodia, que tem a ver com o desenho harmônico que você quer utilizar. No caso aqui a gente usou então esse Dó sustenido. Então vamos tirar o Sol com sétima daqui, porque a gente já tem o substituto do Dó com sétima, tá? Muito bem. Vamos voltar pro compasso anterior, tá? O compasso anterior, a gente tem aqui um Mi menor. Por que eu coloquei um Mi menor?
aqui já o sub-5, né? O Mi menor é relativo de Sol maior. O que é relativo? O relativo é tanto faz. Sabe quando se usa o termo é relativo? Ah, isso aí é relativo. Pode ser de um jeito ou pode ser de outro. Isso significa um acorde relativo. Pode ser Sol, pode ser Mi menor. O efeito harmônico é o mesmo. Um traz uma sonoridade mais de introspecção, mais moderna. Mas qualquer melodia que caiba, assim, teoricamente, qualquer melodia que caiba no Sol vai dar certo no Mi menor. Ele só tem uma sonoridade mais fechada, é um acorde menor, mas um acorde relativo a um acorde maior. Tanto que Sol é relativo de Mi menor é relativo de Sol. São acordes que têm quase a mesma sonoridade. Um é maior, outro é menor, mas tem uma sonoridade muito parecida, ok? O Sol a gente tem Sol, Si e Ré. O Mi menor a gente tem o Sol e o Si, só que sendo a terça e a quinta. No Sol a gente tem a tônica e a terça. Então a gente só acrescenta aqui o Mi, a gente tem o Mi menor, esse Ré acaba se tornando uma sétima. Então o Sol e o Mi menor estão muito próximos na questão de sonoridade. Como que você vai escolher quando usar cada um deles? Vai do seu bom gosto na hora de harmonizar. Tem horas que cabe o Mi menor, tem horas que o caminho é o Sol. Você quer uma sonoridade mais ampla, mais aberta, mais alegre, Sol maior. Você quer uma sonoridade um pouco mais introspectiva, um pouco mais moderna, para algum trecho, Mi menor. Você consegue trazer a emoção que você quer para a música escolhendo os acordes, ok? Quase filosofando aqui para você entender o que é um acorde relativo, ok? Mas aqui a gente tem então a harmonia que eu fiz tem um acorde por tempo. Aqui a gente já explicou um acorde a cada 2 tempos. Aqui tem os 2 primeiros tempos, o 3 e o 4 aqui, 1, 2, 3 e 4. Só que não foi exatamente isso que eu fiz no arranjo, tem bem mais acordes, vamos entender por quê, ok? O Sol tá ali. Ok? Agora eu coloquei um acorde aqui, a gente tem aqui eu coloquei uma sétima maior, tá? A gente tem um acorde aqui antes do Mi menor, que é o segundo tempo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui e botar os tempos aqui. Ficou muito ruim aqui. Teria que descentralizar. Bom, deixa assim, vai ficar fácil de vocês entenderem. Aqui a gente tem um acorde. Aqui a gente tem mais um acorde. Só que aqui o Dó sustenido ficou no 4º tempo. Então a gente tem um acorde aqui no 3º tempo, ok? Então aqui a gente tinha um acorde durando pra gente. Lembra que a gente partiu lá do início só com o Sol maior? Aqui a gente já colocou um Sol com sétima no segundo, que foi substituído, sub-5 aqui, que foi substituído por esse Dó sustenido com sétima. A gente já colocou o Ré menor aqui, um Mi menor. Então a gente tem 2 tempos aqui, 2 tempos aqui, 2 tempos aqui, 2 tempos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora a gente vai achar o porquê que eu coloquei acordes aqui no segundo tempo, no 4º tempo e aqui no segundo e no 3º tempo, tá? Vamos ver um por um. Tem o Sol maior. Antes do Mi menor a gente tem um Fá com 13ª, ok? Fá com 13ª e Sus for aqui, ok? Antes de um acorde de passagem para chegar no Mi menor. Na verdade, esse Fá é a mesma situação desse Dó sustenido com sétima. Ele é um sub-5 para o Mi menor. Lembra que eu falei que todo acorde dominante ele prepara para um acorde de destino, de descanso. Pensa no Mi menor aqui como sendo um acorde de descanso. Cabe então uma dominante, o 5º grau de Mi menor, aqui se você quer reharmonizar. O 5º grau de Mi menor é um Si maior. Aí tem a sétima, uma dominante, e o Mi menor. Ok? Na prática seria isso aqui, ó.
Só que a melodia tá no Ré. Acabou, eu tô botando uma quinta aqui, mas não se usa a quinta com um acorde com nona aumentada. Acabou sendo um acorde com nona aumentada e sétima. A gente tem um Ré natural aqui no Si. A gente tem o Si maior, a sétima, e tem a terça maior aqui e a terça menor aqui. Então faz esse choque, transforma esse acorde num acorde alterado, tá? Só que eu não usei o Si aqui. Eu usei o sub 5. Qual que é o sub 5? Lembra que é o acorde que tem o mesmo trítono, sétima e terça? No caso aqui é o Fá. Ok? Tem o mesmo trítono. É o meio tom acima do acorde de destino. Fá antes do Mi menor. Então passei pelo Fá. A melodia está na 13ª. Detalhe, toda vez que você vê 13, subentende que tem a sétima. Está acima do 8 grau, que está escrito no acorde, subentende que a sétima já está inclusa nesse acorde. Isso é uma escrita, não é todos os músicos que estão acostumados a escrever. Eu aproveitei para usar ali no vídeo, até por conta do espaço para escrever ali, e não coloquei a sétima, mas colocou a 13, tá, subentende que tem a sétima. Se você quiser o 13 como efeito de sexta, você escreve 6. Você botou 13, significa que tem a sétima, tá bom? Então, saí do Fá, o segundo tempo, aqui um Fá com 13ª, tá? Só que aqui eu coloquei um sus-for. O que é o sus-for? Tá ficando grande a nossa cifra aqui, deixa eu diminuir o tamanho. Eu coloquei um sus-for aqui. Deixa eu diminuir esse acorde. O sus-for é a terça. O Fá tem uma terça aqui. A terça suspensa, sobe para o 4º grau. Suspende o sus-for e substitui a terça pelo 4º grau, ok? A gente tem a sétima e a 13ª. Esse acorde é um acorde bonito. É quase como se fosse um Mi bemol com sétima maior e com baixo em Fá, ok? Aí eu fiz um desenho aqui saindo do quarto para terça, ok? E vim pro Mi menor. Eu acho que eu até coloquei uma nona no Mi menor ali, não lembro. Aqui fica até legal manter uma quarta aqui e fazer a terça, acho que até isso eu fiz, ok? Aí a gente chega no Mi menor, é exatamente isso que eu fiz, ó. Ok? Aí a gente tem os 3 primeiros tempos. Ok? Aí o terceiro tempo tá aqui, é o Mi menor, a gente já explicou o porquê dele. Aí aqui eu coloquei mais um acorde, fiz um Mi bemol com sétima maior, tá? Aqui não necessariamente é um raciocínio de sub 5, porque é um acorde com sétima maior. É só uma aproximação cromática mesmo. É pelo fato que eu fiz um desenho quase melódico no baixo aqui, fazendo o Sol, Fá, o Mi, aí o Mi bemol e o Ré, para chegar no Ré. Então escolhi esse acorde justamente para dar a sequência nessa cromática que veio desde o Fá, do Mi, então o Mi bemol. Então, para passar pelo Mi bemol, depois do Mi e a melodia está no Ré, Mi bemol com sétima maior, ok? O Mi bemol maior, a melodia está no Ré, é a sétima maior do Mi bemol. Então eu fiz Sol, Mi menor, Mi bemol com sétima maior. Aí cheguei aqui no Ré menor com sétima e nona. Tá cada vez tendo que diminuir a letra aqui, porque tá ficando grande a nossa cifra. Ok? Muito bem, gente. Entenderam bem aí? Esses primeiros 4 tempos desse primeiro compasso. A gente tem Sol, Fá, Mi menor, Mi bemol com sétima maior e agora um Ré, ok? Aí no segundo tempo do segundo compasso, aqui tem uma harmonia bem interessante. Passei pelo Dó menor com sétima maior, Dó menor com sétima e nona, perdão.
é o mesmo acorde daqui, a gente vai substituir o segundo tempo, só que aqui é um dó, é um acorde um tom abaixo, tá? E vamos diminuindo a letra aqui para caber todo mundo aqui. Então eu saí do Ré. O que tem a ver sair do Ré menor e ir para um Dó menor? A melodia desceu um tom. Um recurso que é muito legal de reharmonização é caminhar muitas vezes aquele mesmo acorde junto com a melodia. Mantém o mesmo acorde, só desce a melodia. A gente tem um Ré menor, a gente tem um Dó menor, desceu um tom a melodia, desce um tom o acorde todo. Não tem muita explicação de campo harmônico, modal para um recurso como esse aqui, a não ser que está acompanhando a melodia. É um efeito bem legal. Não dá para usar a música inteira, tem até um trecho mais para frente que a gente vai ver que eu usei, mas funciona, em alguns trechos funciona, fica super legal. Aqui desceu a melodia um tom, desce a melodia, desce o acorde todo um tom. Aqui, como não ia ter nada da melodia que comprometesse, que saísse desse Ré, por exemplo, se a melodia fizesse isso aqui, ó. Se passasse e voltasse pro Mi, fizesse. Voltasse pro Mi, aí não ficava legal, porque é um acorde menor voltando para esse Mi, que não tem nada a ver. Mas a nota ficou no Ré. Então cabe sim botar um Dó menor. É um tipo de harmonização que eu acho muito legal de usar, de você pegar uma inversão, principalmente acordes com sétima maior, acordes com menores com sétima e nona, acordes maiores com sétima maior e nona, com acordes muito dissonantes, muito complexos, eu não acho muito legal, sabe? Eu acho que você valoriza mais um acorde bem dissonante colocando ele naquele lugar e não enchendo muito de coisas complicadas antes ou depois, para dar uma valorizada naquele acorde. Como esse é um acorde relativamente simples, um Ré menor com sétima e nona, fica legal sim caminhar com ele, né? Não precisa ser o tempo todo, ficar o tempo todo acompanhando ele. Usa ali 1 ou 2 vezes, o recurso vai do teu bom gosto, tá? Ok? Temos uma última charada aqui, o porquê dessa que eu usei um Sol sustenido menor antes desse Dó com sétima. Ok? Tá bem nítido aqui, a gente já falou sobre isso. O que acorde vem antes de um acorde com sétima, um acorde dominante. Aqui a gente tem um Sol sustenido, Dó sustenido, né? A gente usaria esse Dó sustenido, é como se fosse o quinto grau, a dominante, o acorde com sétima de Fá sustenido, ok? Toda dominante ele tem um destino, tem uma tônica de qual ele pertence. Não necessariamente eu estou indo para o Fá sustenido, estou indo para o Dó, porque é um sub-5, a gente já falou sobre isso, de Sol. Mas aqui é uma preparação para o Fá sustenido. E antes de um acorde dominante, a gente pode e deve usar com bom gosto o segundo grau menor de qual essa dominante é o quinto grau, por exemplo, que o Dó sustenido é o quinto grau do Fá sustenido, o segundo grau menor é o Sol sustenido menor, ok? É o famoso 2-5-1, gente, sempre Dó sustenido menor, Sol sustenido menor, Dó sustenido maior com sétima, Fá sustenido. Então aqui funciona super bem antes desse Dó sustenido, um Sol sustenido menor. Uma forma prática, mas não é uma linguagem mais correta, é você sempre pensar num acorde com sétima, você pensar no quinto grau desse acorde com sétima menor, ok? Sol sustenido menor, Dó com sétima, e a gente cai aqui no Dó. O próximo acorde é o Dó. Então a gente fez Sol sustenido, aí o Dó sustenido. Outro detalhe aqui, a melodia está no Lá, então esse Dó sustenido colocamos uma quinta aumentada, ok? Que é uma dissonância que combina super bem com acordes dominantes, tanto a quinta diminuta quanto a quinta aumentada funciona super bem, né? É como se fosse do Sol aqui, uma nona do Sol, ok? Dó
Dó sustenido com essa quinta aumentada ou a quinta diminuta caminha super bem dentro do Dó sustenido, ok? No Sol sustenido eu coloquei uma 11ª, que é uma quarta invertida, né? Para dar uma sonoridade um pouquinho mais sofisticada. E o Dó sustenido com quinta aumentada, e então chegamos no Dó, tá? Vou pegar desde o início lá. Beleza? Sol, Fá com Sus, resolve, Mi menor, Mi bemol com sétima maior, Ré menor, Dó menor, Sol sustenido, Dó sustenido e o Dó, ok? Sol, sub 5 de Mi menor, aproximação cromática para Ré, Ré menor com sétima e nona, caminhou o mesmo acorde com a melodia, segundo grau menor da dominante de Fá sustenido, ao invés de cair no Fá sustenido, a gente cai no Dó, ok? Ok? Poderia ser. Opa. Mas não, cai no Dó sustenido, tá? Beleza, gente? Então a gente tem aqui um Sol menor com sétima, 11ª. Tranquilo? Entenderam bem? Gente, deu meia hora de live. Eu achei que eu ia fazer essa live e explicar a harmonização toda. Eu não sei se a gente vai ter que dividir em 2 lives, mas vamos seguir adiante, vamos ver até onde a gente consegue ir. Ficou bem explicado esses 2 primeiros compassos? São 8 acordes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acordes, tá? Aqui o 9º acorde já é o primeiro tempo do próximo grupo de acordes que nós vamos conferir. Vamos ver pela última vez aqui para a gente dar sequência, tá? Ok. Chegamos então no Dó. Vamos tirar esse Dó daqui. E vamos trazer para cá. Bom, agora o Dó virou o primeiro aqui, tá? Ok, então pessoal, vamos dar continuidade a partir do Dó. Vamos ouvir esses 2 próximos compassos para ver o que acontece. Ok? Muito bem, a melodia sai do Sol, vem pro Dó. A gente fez... A gente vai trabalhar em cima dessa melodia, Sol, o Dó, o Sol, o Mi e o Ré, tá? Muito bem, aqui veio para um 4º grau. Basicamente, naquele processo que eu falei de desreharmonizar, a gente tem um Dó maior 2 vezes e o Sol, tá? Já no segundo compasso aqui, vamos substituir por um Lá menor, relativo, mesma situação do Sol, o Sol que tem como 6º grau menor relativo, o Dó tem um 6º grau menor relativo, que é o Lá menor. Então a gente já tem aqui, descobriu o porquê tem um Lá menor aqui nessa sequência, tá? Mas aqui a gente tem ainda mais 3 acordes aqui, 2º, 3º e 4º tempo, aqui também 2º, 3º e 4º tempo, tá? Vamos ver o que acontece antes do Lá menor aqui. Dó, passa Si bemol, Mi bemol, Mi, Lá. Vamos pegar logo esse último tempo antes do Lá menor. Por que eu usei esse acorde aqui alterado? Não é o Aug, tá? A gente viu lá que tem um Aug aumentado, que é Aug de augmented, sei lá como pronuncia, mas a gente tem aqui um Dó sustenido aqui, ó. Aug. Tá? É um acorde aumentado com quinta aumentada, tá? Aqui é alterado, de alt, alterado, que é um acorde baseado na escala alterada. Então ele tem a terça maior, mas tem a nona aumentada, tem a terça menor e nona aumentada junto. Então fica essa inversão aqui. Tem a quinta aumentada também, tá? Esse acorde alterado nunca tem a quinta justa aqui, ele tem a quinta aumentada, tá bom? Outro dia a gente estuda um pouquinho mais o porquê
né, baseado na escala alterada, entendeu? O porquê desses graus todos. Mas basicamente é isso, é uma dominante, é um acorde com sétima. Então é a dominante de Lá menor, ok? A gente vai ter um destino que é aqui o Lá menor, vamos deixar negrito os destinos aqui, como a gente fez outra vez, a gente tem aqui o destino. E a gente tem aqui o acorde de preparação, que é um Mi com sétima e nona aumentada, que é o acorde alterado, tá? Aqui também é um destino, né? O Sol. Ok? Então já descobrimos o porquê de ter esse último tempo uma dominante aqui, um acorde com sétima, porque o próximo acorde aqui é um Lá menor. Só que antes disso, a gente tem um Si bemol com sétima e um Mi bemol com sétima maior. Então vamos pensar no destino aqui, Mi bemol com sétima maior, tá? E um Si bemol 13. Lembra que eu falei que tem o 13 e já tem a sétima, então já está inserido ali. Muito bem, o segredo está aqui, ó, esse Mi e o Mi bemol. Eu fiz uma modulação, meio que um empréstimo modal aqui, para sair do Dó e para o Mi bemol. Toda modulação simétrica, ou seja, de um tom e meio, de 2 tons, mas aqui no caso de um tom e meio, que usa intervalos simétricos. Um tom e meio são 3 meios tons. Por que simétrico? Porque a gente tem 12 notas musicais. Se dividir por 13, você vai achar 4 tonalidades que têm muita coisa em comum, que é o Dó, Mi bemol, o Sol bemol, Fá sustenido e o Lá natural, ok? Tem muitas coisas em comum, são tons primos. Por causa dessa matemática simétrica realmente, porque se você for de um tom e meio e um tom e meio, você vai chegar no Dó novamente. Formam inclusive os intervalos do acorde diminuta, mas enfim, o ponto aqui é que é legal você usar esse tipo de modulação, se a melodia permitir, numa reharmonização. Aqui a melodia está no Sol, eu estou no Dó com sétima, cabe muito bem para o Mi bemol, que o Sol é a terça do Mi bemol. E para ir para o Mi bemol, nada melhor usado que também a dominante de Mi bemol, ok? Tomando um cafezinho aqui. Então, Si bemol 7, por que o 13? Tá? A gente tem o Si bemol com sétima, o 13, porque a melodia tá aqui no Sol, tá? Então tá? Então o Mi vai cair quando chegar no Lá menor. Então o tempo todo que tá essa melodia no Sol dá para passear tranquilamente pelo Dó, pelo Si bemol com sétima, 13ª, Mi bemol e o Mi alterado, tá? Então aqui eu vou botar uma sétima maior aqui no Dó. Beleza, fechou esse compasso. Temos aqui um acorde de descanso, um destino, uma preparação dominante, um acorde de descanso, uma preparação dominante, aqui um acorde com sétima e mais um acorde de descanso, beleza? Aqui no terceiro tempo eu fiz um Ré com sétima e Sus 4, tá? E um 7 9 aqui, tá? Para não ficar um acorde que acaba sendo um Ré com sétima, suspende a terça, a sétima, suspende a terça e a nona. Acaba formando a tríade de Dó maior, Dó com baixo em Ré. Alguns professores, grandes professores aí, eles não consideram correto escrever Dó com baixo em Ré. Eu acostumei muito esse tipo de escrita, mas eles preferem escrever e ler Dó 7 9 Sus forte, entendeu? Então, mas basicamente é um Dó. Até eu coloquei uma sétima maior e nona com baixo em Ré, tá? Na prática é isso aqui, esse acorde, tá? Então, vou separar aqui o do segundo tempo. Aqui a gente tem um acorde aqui de descanso, no meio do compasso a gente tem um Ré, ok? Por que o Ré? A gente sai do Lá menor é o segundo grau menor de Dó, de Sol, perdão. Então a Dó foi para dominante, foi para o Ré, Lá menor, Ré e Sol. É isso aqui que aconteceu. Lá menor, Ré e Sol. Só que o Ré com 13ª, quarta, sétima e nona acaba fazendo um Dó com sétima maior e baixo em Ré e Sol. Tá?
Muito bem, antes desse Ré, isso aqui tá um Dó aqui, escrito com baixo em Ré, mas a gente sempre considera que é um Ré, onde o baixo tá, é o que determina que esse acorde é. Ok? Meu mouse deu uma... Aqui, antes desse Ré, a gente tem então um Mi bemol, ok? Mi bemol aqui, ó. É uma aproximação cromática, é uma dominante, mas não posso considerar aqui quase que como um sub-5, porque eu vou cair numa dominante, então é uma aproximação cromática mesmo. É o sustenido 11, quando põe sustenido 11, que é o 11ª aumentada, tá? 11ª é a quarta do acorde, meio tom acima, por ser 11ª, então é porque subentende que tem a 7ª, tá? Então aqui a gente tem um sustenido 11 e o 13. Então a gente tem Mi bemol, a quarta de Mi bemol é o Lá bemol, meio tom acima, o 13 é o Dó natural. Então a gente tem um Mi bemol com 7ª, é nona também, tá? Nona e 13ª, ok? Então daí a gente, porque eu queria fazer esse desenho aqui, ó. Então passei pelo Mi bemol, o Ré, que é o Dó com 7ª maior, baixo em Ré. Aí, no último tempo aqui, eu fiz o Ré com 7ª e nona mesmo, e baixo em Dó, tá? Porque esse Sol eu fiz com baixo em Si, baixo na terça, tá? Para não repetir o Sol lá do início. Começou em Sol, como tá no meio do caminho melódico ali, eu gosto de usar esse baixo na terça, para dar a sensação que realmente vai dar continuidade na música, para não chegar na tônica. Então olha que interessante, tenho aqui Dó, Mi bemol, Mi, Lá, Mi bemol, Ré, Ré com baixo em Dó e o Si. Isso é uma linha de harmonização que eu aprendi muito com meu pai. Ele sempre usou essa linha de harmonização em que o baixo cria uma melodia. Eu vi sempre nos arranjos dele uma preocupação com o baixo sendo como se fosse uma voz mesmo, não notas aleatórias. Ah, aquele acorde ficou legal, tá, mas e o baixo? Vai fazer sentido as notas do baixo? Você vai perceber que essa sequência harmônica aqui, ele quase que faz uma frase de jazzista no baixo, ó. Ok? Então tem um sentido melódico no baixo. Esse é um caminho bem legal de você harmonizar, ok? Vamos ver como é que ficou então esse trecho. Ok, chegamos aqui então ao Sol. Vamos para frente, tá? De muitas explicações aqui que eu já dei no início, porque de um de outro, a gente vai agilizar um pouquinho para a live não ficar tão demorada, tá? Então aqui no Sol, a melodia tá no Sol, no Ré, aí a melodia vai pro Sol, Si, Sol, Ré, Si, Lá, tá? Então praticamente é Sol o tempo todo e Ré, tá? Então vamos deixar um Sol aqui tirar esse negrito aqui, um Sol aqui no segundo compasso e aqui vem para um Ré, tá? Muito bem, o que eu fiz aqui? Muito bem. Aqui eu usei praticamente, fui pro Mi menor. Lembra que o Mi menor relativo de Sol? Então aqui eu tenho um Mi menor, tá? Com 7ª, para preencher o compasso. Só que eu tenho mais 2 tempos aqui, tá? Tem 2 tempos aqui, no segundo tempo e no quarto tempo. E aqui eu tenho mais 3 acordes também, tá? Um espacinho aqui para cada um deles. Aqui eu usei o mesmo recurso anterior lá, o Fá, 7, Sus, 4, tá? Não vou explicar novamente, porque é o mesmo motivo. É um sub 5 do Mi, você já viu lá no início
da live. Aqui é um acorde de descanso. Aqui, por que que eu usei então um Lá menor aqui? Aqui eu usei um recurso parecido com aquele Ré menor com sétima e nona e Dó menor com sétima e nona, em que eu escolhi um grau de um determinado acorde e acompanhei aquela melodia usando sempre o mesmo acorde. Aqui o sétima, eu sempre o acorde menor com sétima, eu sempre coloco uma 11ª. Não necessariamente precisava ter esse 7 aqui, tá? Você colocou a 11ª, já subentende que é um acorde com sétima, tá? Então aqui, mas eu vou colocar a sétima porque para você entender bem por que eu usei esse acorde. Então eu fiz aqui Sol, baixo em Si, Fá e Mi. Aqui eu fiz um Lá menor, que eu quis fazer uma sequência na melodia de acordes menores com sétima. Então eu usei sempre a sétima na melodia. A melodia que está no Sol, então é um Lá menor, tá? Sempre um acorde menor com sétima. A melodia vai para o Si. Qual acorde menor com sétima que a sétima é o Si? É o Dó sustenido menor. Nona aqui, então saí do Lá menor, voltei para o Lá menor, porque voltou a melodia para o Sol, a melodia vai para o Ré, eu vou para o Mi menor. É sempre o mesmo acorde. Voltou para o Si, aí caí ali no próximo compasso, a gente já vai ver o que acontece. Então esse Sol aqui deixa de existir, é um Dó sustenido menor, 7, 11, depois repete aqui, é um acorde com sétima, menor com sétima para cada nota da melodia. Mi menor, 7. E repete o Dó sustenido. Aqui a gente não tem mais esses pontos de interrogação aqui, tá? Ok? Então aqui a gente já saiu de regras dominante, acorde de descanso, a gente foi para uma regra de repetição de acordes mantendo a melodia. O mesmo acorde, aqui nesse acorde a melodia está na sétima, ok, mudou a melodia, mantém um acorde menor com a melodia na sétima, voltou para a mesma nota, a melodia voltou ao mesmo acorde, foi lá para o Ré, então é a sétima do Mi menor. Veio pro Si novamente, é a sétima do Dó sustenido menor. Vocês entenderam? Você pega uma melodia e fica acompanhando de acordo com aquele acorde que você está usando, que funciona muito bem com acordes menores, com sétima e nona, acordes com sétima maior, que eu já mencionei que eu não gosto de usar muito em acordes muito sofisticados. Então aqui a gente tem isso aqui. Que a gente já vai saber o que acontece no Ré, que vai ser o próximo bloquinho, tá? Vamos ver. Agora. Ok? Estamos chegando no finalzinho, tá? Entendeu bem essa parte? Vamos para esse compasso que tem aqui o Ré, tá? Aqui no Ré eu fiz uma sequência de dominantes, tá? Antes do Ré, qual que é um acorde que funciona para colocar antes do Ré? É o Lá, é a quinta, sempre um acorde, uma quinta antes funciona. Fiz o Lá e o Ré, só que eu estou fazendo um acorde por tempo, lembra? Aqui a gente vai ter 2 compassos, tá? 2 compassos. Tá? E muito bem. Então o Lá e o Ré. O que aqui a gente tem a melodia original e a harmonia original é o Ré, mas eu fiz um Lá antes do Ré e já fui pro Ré no segundo tempo. No terceiro tempo eu posso ficar dando continuidade a essa sequência. O Lá é a quinta do Ré, o Ré é a quinta do Sol, o Sol é a quinta do Dó. Eu faço uma evolução de acordes dominantes, acordes com sétima, evoluindo de quartas em quartas, ou de quem é essa acorde com sétima é o quinto grau, porque você sabe que o ciclo das quintas é o ciclo das quartas invertidos e vice-versa, o ciclo das quartas é o ciclo das quintas invertido. Então o Lá é a quinta de Ré,
ok? O Ré é o quarto grau de Lá. 1, 2, 3, 4. E o Lá é a quinta de Ré. 2, 3, 4, 5. Ok? Lá, Ré. Eu fiz aqui de Dó, de Lá para Ré, faço de Ré para Sol, faço de Sol para Dó, de Dó para Fá. Ok? É uma sequência que a primeira vez que eu vi foi num arranjo que meu pai fez pro Davizinho, música Davizinho do Vitorino Silva. Então aqui a gente tem um Ré, 7, 13. Aqui tem um Dó, 7, 13. Aqui a gente tem um Fá, 7, 13. Acho que aqui é com 13 e Sus/For. Com quarta também. E aqui a gente tem daí o acorde de descanso. Olha o passeio que a gente fez até chegar no acorde de descanso. Aqui no Mi bemol opa, dei um comando errado aqui. Aqui. Aqui no Mi bemol que a gente foi ter um acorde de descanso. A gente fez um passeio de dominantes aqui, ó. Lá, deixa eu deixar um espaço maior entre eles aqui. Lá, Ré, Dó, Fá. E aí então o Si bemol, tá? Olha aqui, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá e o Si bemol com sétima maior. Tudo com a melodia com Lá na ponta. Melodia do Lá na ponta no Ré, quinta de Ré, nona de Sol, eu botei uma 13ª, 13ª de Dó. Aqui eu juntei quarta com terça, é um acorde que eu gosto muito. Um Fá com sétima, quarta aqui invertida, acaba sendo uma 11ª mesmo, tá? Um acorde com a quarta e a terça junto e a sétima maior do Si bemol, tá? E para encerrar, eu fiz aqui um Ré bemol e um Sol maior, tá? Uma harmonia chamada harmonia plagal, esse é o nome. Que é uma preparação aqui de como se fosse um Fá, um Dó e um Sol, ok? Você já deve ter ouvido muito isso aqui, ó. Tá? Só que eu fiz como se fosse em outro tom, ok? Como se fosse em Mi bemol, tá? Só que eu mantive a tríade aqui do Fá e o baixo como se fosse em Mi bemol, baixo e Ré bemol, fazendo um acorde com sétima maior e quinta aumentada, uma tríade de Fá com baixo em Ré bemol, uma tríade de Dó com baixo em Lá bemol e daí o Sol. Daí o Sol, lógico, para acompanhar tantas dissonâncias, eu fiz com sétima maior, nona, 13ª e a 11ª aumentada, ok? Então ficou, basicamente é isso aqui na mão direita. Só que sofisticando um pouquinho mais, o Lá ficou com 11ª aumentada, aqui ficou um Ré bemol, aqui um Lá bemol e aqui um Sol, ok? Misturei aqui o baixo da preparação como se estivesse em Mi bemol, que também é uma modulação simétrica de Sol, não é um tom e meio, mas é 2 tons, que acaba também tendo uma aproximação simétrica de Sol, tá? Então, como se fosse isso aqui, ó. Só que eu fiz o baixo como se fosse de Mi bemol, tá? É um acorde que assim, é um pouco estranho. Tô começando a acostumar um pouco mais. É uma tríade maior com o baixo como se fosse na quinta aumentada aqui, ó. Fá com baixo em Dó sustenido, né, em Ré bemol aqui. Então fica bem diferente. Então um Dó como se tivesse o baixo na quinta aumentada no Lá bemol. Comecei a gostar mais desse acorde num tema que eu toquei com o Thiago Moraes. Nessas circunstâncias da tríade com o baixo numa nota 3 tons de diferença, eu achei que soou super bem e resolvi usar esse recurso para finalizar. É um recurso bem dissonante, tá? Então aqui ficou um baixo, Fá com baixo em Ré bemol e aqui um Dó com baixo em Lá bemol, tá?
Lá bemol. Aí um Sol 7 mais sustenido 11 e 13ª e tudo que der pra pôr, tá? Como você fala assim, mas sempre que tem a 13ª não tem a sétima? Tem se não colocar nada, se não tiver nada aqui é sétima, mas eu coloquei sétima maior, daí não tem a sétima, beleza? Ok, gente? Ficou bem legal esse final, ó. Bem interessante, né? Esses acordes são os mais dissonantes de toda a harmonização, então não é um acorde para você ficar usando. Eu, pelo menos, não gosto de ficar usando muito. Então eu usei aqui nos últimos 2 acordes. Beleza, galera? Deixa o seu e-mail cadastrado nesse link que tá ou na descrição, ou tá fixado aí nos comentários, para você receber o conteúdo no seu e-mail. Constantemente a gente tá mandando, tá avisando das lives, eventualmente você recebe um PDF de alguma live, ou você recebe os arquivos em MIDI e Wave, MP3. É importante você ter o seu e-mail cadastrado para você estar com esses materiais chegando na sua caixa de entrada, tá bom? Dá uma olhada sempre no spam para ver se não está indo pro lixo. Vamos dar uma conferida na trilha toda pra gente finalizar a live? E bom estudo para você, espero que você tenha entendido cada um desses acordes, cada passagem. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu faço questão de explicar novamente para que você entenda bem cada processo, tá bom? Deus abençoe e obrigado por ter assistido e ter participado. Valeu! Valeu, galera!